Durante mais de 3 décadas, um único homem esteve no centro do poder no Irã, Ali Khamenei. Como líder supremo desde 1989, ele supervisionou a política, as forças armadas e os rumos estratégicos do país. Sua morte marca o fim de um dos períodos mais longos de liderança no Oriente Médio contemporâneo. Mas, para entender o que esse momento representa para o Irã, é preciso olhar primeiro para a trajetória do homem que governou o país por mais de 30 anos. Capítulo 1. O homem que governou o Irã por 3 décadas. Ali Khamenei nasceu em 1939 na cidade de Mashhad, um dos principais centros religiosos do Irã. Filho de um clérigo xiita, cresceu em um ambiente profundamente ligado ao estudo religioso e à tradição islâmica. Ainda jovem, decidiu seguir o mesmo caminho e passou anos estudando teologia em seminários religiosos, onde se formavam os principais líderes espirituais do país. Naquele período, o Irã vivia sob o governo do Shah Mohammad Reza Pahlavi. A monarquia buscava modernizar o país por meio de reformas econômicas e sociais inspiradas no modelo ocidental. Essas mudanças incluíam maior abertura cultural, aproximação com os Estados Unidos e redução da influência do clero na política. Para muitos religiosos e setores mais tradicionais da sociedade iraniana, esse processo era visto como uma ameaça direta à identidade islâmica do país. Foi nesse contexto que começou a surgir um movimento de oposição liderado por clérigos religiosos. Khamenei aproximou-se desse grupo ainda nos anos 1960 e passou a participar de atividades políticas contra o regime do Shah. Ao longo dessa fase, ele foi preso diversas vezes pela SAVAK, polícia secreta do regime, e passou períodos sob vigilância constante. Mesmo assim, continuou atuando dentro do movimento que ganhava força nas ruas iranianas. Esse processo culminaria na Revolução Islâmica de 1979, um dos eventos políticos mais transformadores do século XX no Oriente Médio. A revolução derrubou a monarquia e instaurou no país um novo sistema político, a República Islâmica do Irã, baseada na liderança religiosa. Ruhollah Khomeini tornou-se o primeiro líder supremo do novo regime. Khamenei, que havia participado ativamente da revolução, passou então a ocupar posições cada vez mais importantes dentro da nova estrutura de poder. Durante os primeiros anos da República Islâmica, ele atuou em cargos políticos e religiosos, aproximando-se do núcleo decisório do governo revolucionário. Em 1981, foi eleito presidente do Irã. Seu mandato ocorreu em um período extremamente turbulento. O país estava no meio da guerra contra o Iraque de Saddam Hussein, um conflito que durou 8 anos e provocou centenas de milhares de mortes. A guerra marcou profundamente a sociedade iraniana, consolidou a ideia de resistência nacional, que se tornaria central no discurso político do regime. Khamenei governou durante grande parte desse conflito, o que ampliou sua influência dentro do sistema político iraniano. O momento decisivo de sua trajetória viria em 1989. Com a morte de Khomeini, o país precisava escolher um novo líder supremo. A decisão cabia à Assembleia dos Especialistas, um conselho religioso responsável por selecionar a autoridade máxima do regime. Naquele momento, Khamenei não era considerado o clérigo mais influente do país. Mesmo assim, acabou sendo escolhido para ocupar o cargo. A partir daí, iniciou-se um período de liderança que duraria mais de 3 décadas. Durante esse tempo, Khamenei supervisionou os principais pilares do poder iraniano. O líder supremo possui autoridade sobre as forças armadas, influência sobre o judiciário, controle indireto sobre grandes instituições econômicas e um papel central na definição da política externa do país. Isso significa que, embora o Irã tenha presidentes eleitos, a estrutura real de poder permanece fortemente concentrada na figura do líder supremo. Ao longo de seu governo, Khamenei enfrentou pressões internacionais, sanções econômicas e diversas crises internas. Também presenciou mudanças profundas dentro da própria sociedade iraniana, especialmente entre as gerações mais jovens. Essas transformações acabaram criando uma relação complexa entre o líder supremo e diferentes setores da população. Para alguns iranianos, ele representava a continuidade da Revolução Islâmica e a defesa da soberania do país diante das potências estrangeiras. Para outros, simbolizava um sistema político rígido que limitava mudanças sociais e políticas desejadas por parte da sociedade. Essa divisão ajuda a explicar por que a morte de Ali Khamenei não tem um único significado dentro do Irã. Ela é interpretada de maneiras diferentes por diferentes grupos da sociedade iraniana. E é justamente essa diversidade de percepções que ajuda a entender o verdadeiro impacto de sua morte dentro do país. Capítulo 2. Como diferentes iranianos enxergam a morte de Khamenei. A morte de Ali Khamenei não tem um único significado dentro do Irã. Em um país com mais de 85 milhões de habitantes, diferentes grupos sociais e políticos interpretam esse momento de maneiras bastante distintas. Para setores mais conservadores e religiosos, especialmente aqueles ligados às instituições do regime, Khamenei era visto como o principal guardião da Revolução Islâmica.
Desde 1979, o sistema político iraniano foi construído com base na ideia de que líderes religiosos deveriam supervisionar o Estado para garantir que a sociedade permanecesse fiel aos princípios islâmicos. Dentro dessa visão, o líder supremo não é apenas uma autoridade política, ele também possui um papel espiritual e simbólico. Khamenei representava, para esses grupos, a continuidade da revolução iniciada por Ruhollah Khomeini e a defesa da independência do país frente às potências estrangeiras. Esse sentimento é especialmente forte entre membros da Guarda Revolucionária, setores do clero e parte da população mais religiosa, que veem o regime como uma proteção contra influências externas e como um elemento central da identidade nacional iraniana. Para essas pessoas, a morte de Khamenei representa a perda de uma liderança que simbolizava a estabilidade política em um dos ambientes geopolíticos mais tensos do mundo. Mas essa não é a única percepção dentro do país. Entre muitos jovens iranianos, especialmente nas grandes cidades como Teherã, Isfahan e Shiraz, a figura do líder supremo passou a ser vista de forma bastante diferente ao longo das últimas 2 décadas. O Irã possui uma população relativamente jovem. Grande parte dos iranianos nasceu depois da Revolução Islâmica e cresceu em um mundo cada vez mais conectado pela internet, redes sociais e contato cultural com o exterior. Essa geração vive uma realidade muito diferente daquela que moldou os líderes da Revolução de 1979. Questões como liberdade cultural, oportunidades econômicas, participação política e direitos civis passaram a ganhar mais espaço no debate público entre jovens iranianos. Em muitos casos, essas demandas entraram em conflito direto com as estruturas políticas e sociais mantidas pelo regime. Nos últimos anos, protestos em várias cidades do país mostraram que existe uma parcela significativa da população que deseja mudanças no sistema político iraniano. Essas manifestações tiveram causas diferentes, desde crises econômicas até debates sobre direitos individuais, mas em muitos momentos expressaram frustração com o funcionamento das instituições políticas do país. Nesse contexto, a figura de Khamenei acabou se tornando, para parte da sociedade, um símbolo do próprio sistema político estabelecido após a Revolução. Existe ainda uma grande parcela da população que observa o momento com cautela. Para muitos iranianos, a principal preocupação não é apenas política, mas também econômica e social. O país enfrenta há anos sanções internacionais severas, inflação elevada e dificuldades econômicas que afetam diretamente o cotidiano da população. Nesse cenário, qualquer transição de liderança gera incerteza sobre os rumos futuros do país. A morte de um líder que permaneceu no poder por mais de 3 décadas naturalmente levanta dúvidas sobre estabilidade política, direção econômica e relações internacionais. Ao longo de mais de 30 anos, Ali Khamenei não foi apenas um líder. Ele se tornou uma peça central do sistema político iraniano. E quando uma peça tão importante deixa o tabuleiro, o funcionamento de todo o sistema inevitavelmente entra em um novo momento de ajuste. Capítulo 3. O que acontece agora com o Irã? Com a morte de Ali Khamenei, o Irã entra em um momento raro de transição política. Desde a criação da República Islâmica em 1979, o país teve apenas 2 líderes supremos. Primeiro Ruhollah Khomeini, o fundador do regime, e depois Khamenei, que permaneceu no cargo por mais de 3 décadas. Isso significa que a escolha de um novo líder supremo é um processo extremamente incomum na política iraniana. De acordo com a Constituição do país, a responsabilidade por essa decisão pertence à Assembleia dos Especialistas. A escolha do novo líder depende de um delicado equilíbrio entre diferentes centros de poder dentro do sistema iraniano. Nos últimos anos, analistas e observadores internacionais já discutiam possíveis cenários para esse momento. Alguns nomes chegaram a ser mencionados como potenciais sucessores, geralmente figuras ligadas ao establishment religioso e político do país. Mas, independentemente de quem seja escolhido, a sucessão levanta uma questão maior sobre o futuro do próprio sistema político iraniano. Ao longo das últimas décadas, o país passou por mudanças sociais profundas. A população cresceu, a sociedade tornou-se mais urbana e a nova geração de iranianos possui expectativas diferentes das que existiam no período da Revolução. Ao mesmo tempo, o Irã continua inserido em um ambiente geopolítico extremamente complexo. As relações com os Estados Unidos permanecem intensas, as disputas regionais com Israel e outros países do Oriente Médio continuam influenciando a política externa iraniana e as sanções econômicas ainda exercem forte impacto sobre a economia do país. O novo líder supremo herdará um cenário interno e externo desafiador. Internamente, precisará lidar com uma sociedade cada vez mais diversa em suas opiniões e demandas. Externamente, terá de navegar por um ambiente internacional marcado por rivalidades estratégicas e pressões econômicas. Isso significa que a transição de liderança no Irã não é apenas uma mudança de nomes no topo do poder.
Ela representa um momento em que diferentes forças políticas, sociais e institucionais tentarão definir os rumos do país para as próximas décadas. Para o povo iraniano, o impacto dessa mudança dependerá menos da figura individual do novo líder e mais das decisões que serão tomadas a partir daqui. Decisões sobre economia, relações internacionais, liberdade política e direção estratégica do país. O que já se pode afirmar, no entanto, é que o Irã entra agora em uma nova fase de sua história política, uma fase em que o país precisará redefinir, mais uma vez, o equilíbrio entre tradição, poder e transformação social.